Fala meu povo, tudo bem? Eu sou o professor Renato Amigo, seu professor de Química, com muito prazer, que hoje eu vou gravar a 10ª aula do primeiro bloco de aulas, o bloco das aulas de Química Geral e Inorgânica. Você encontra maiores informações sobre o nosso projeto Química do Amigo lá no site quimicadoamigo.com.br, onde você encontra, além da lista com as aulas do bloco 1, você encontra também a lista com as aulas do bloco 2, do bloco de Físico-Química, e a lista de aulas do bloco 3, o bloco de Química Orgânica. Além disso, no nosso site você ainda encontra uma série de links interessantes, orientações de estudos, algumas dicas para você, algumas dicas e datas importantes aí para você que vai prestar vestibular este ano, e a gente aí também coloca lá uma série de listas de exercícios que é o nosso diferencial. Você faz o download da lista gratuitamente e tenta resolver na sua casa. Na sequência eu posto aqui aulas explicando, aulas resolvendo as listas junto com vocês, ou seja, a gente tem as aulas de resoluções comentadas das nossas listas, tudo bem? Então, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda para a nossa 10ª aula, onde iremos falar de método científico e uso de modelos. Por que essa aula só agora, professor? Porque agora a gente vai entrar mesmo definitivamente nas ideias de modelos atômicos e teorias atômicas. Então, na aula passada a gente falou um pouquinho sobre leis, sobre a diferença entre leis e teorias, a gente falou das leis ponderais. Nessa aula a gente fala um pouquinho sobre o método científico, a gente fala um pouco sobre o uso dos modelos, para que sirva de base para que na próxima aula, quando a gente for trabalhar a lei de Dalton e o modelo atômico de Dalton, ou seja, a teoria atômica de Dalton, você já esteja um pouco mais por dentro do que são essas palavras, né? O que significam essas palavras para os químicos. Tudo bem? O método que a gente apresenta aqui na aula de hoje é um dos métodos possíveis para que um cientista possa utilizar dentro do seu laboratório. É lógico que existem uma infinidade de outros métodos. É importante a gente desmistificar um pouco esse negócio da ciência, daquele cara no laboratório, vestido de branco, cabelo de louco, tá, cara de doidão, e que só faz isso, que não tem nenhuma preferência, que ele só usa os dados corretamente. Não tem nada a ver. Só aí o cara pesquisa primeiro aquilo que ele gosta, aquilo que ele sente prazer em pesquisar. Então só aí você já tem uma carga emocional toda carregada. O cara tem opção política, o cara tem opção sexual, o cara tem opção disso, o cara tem opção daquilo. Então todas as pesquisas científicas são todas incluídas dentro de um contexto. Tem o contexto histórico, tem o contexto social. Então é importante você ter essa noção de que o método científico, primeiro, não é infalível, né? Muito pelo contrário, ele é bastante falível, e que bom que ele é falível, né? Senão a gente não teria novas teorias sendo propostas, né? E ele é feito por gente que também erra. Você viu lá que investiram não sei quantos bilhões no acelerador de partículas, eles chegaram a um resultado lá, um resultado surpreendente, e quando foram ver, tinha uma falha lá na coleta de dados, né? Então você vê que mesmo lá, os cientistas eles são falíveis, como qualquer outro ser humano. Tudo bem? Então essa aqui é só uma apresentação, só de uma possibilidade dentre tantas de métodos científicos, pessoal. Então vamos lá. Como que a gente começaria aqui esse método, essa nossa ideia de método científico? Obviamente, a gente começa aqui com observações da natureza. Tudo bem? O ser humano observa a natureza. A gente faz o quê? A gente pega essas observações da natureza e a gente tenta reproduzir ela em laboratório, criando experimentos para que a gente possa reproduzir essas observações que a gente fez. E é lógico que nesses experimentos a gente tenta, como eu vou dizer para você, a gente tenta obter o maior número de informações possíveis, ou seja, a gente tenta variar o máximo possível, porque a natureza me deu, por exemplo, uma informação. Digamos que eu esteja observando lá um dia de muito sol e de repente apareceu uma queimada lá numa floresta. Então eu percebi que num dia de muito sol há focos de incêndio naquela floresta, naquela região que eu estou analisando. O que eu tento fazer? Eu tento fazer alguns experimentos. Então eu pego materiais que estavam presentes lá e eu tento de alguma forma promover a combustão desses materiais. Eu tento promover a combustão de forma natural, eu tento promover de forma forçada, eu substituo os materiais por outros, enfim, eu faço uma série de novos experimentos em cima daquela observação que eu fiz da natureza. Uma vez que eu fiz esses novos experimentos, uma vez que eu fiz essa série de experimentos, eu tenho uma parte muito importante, muita gente não dá muita bola para isso, que é a parte da coleta de dados.
Tá? Nessa coleta de dados, né, eu vou criar tabelas, eu vou fazer gráficos, eu vou ter tendências e eu vou observar algumas regularidades. Uma vez que eu observo regularidades confiáveis, eu posso pegar essas regularidades que eu obtive a partir de experimentos e que eu criei a partir da minha observação da natureza, eu posso criar o que quando eu identifico alguma regularidade? Vamos ver se vocês lembram da aula passada. Eu posso elaborar uma lei. Então, a elaboração de uma lei, ela surge a partir da análise, da coleta dos dados que eu fiz de experimentos. Então, eu elaboro uma lei. O que acontece? Se eu pego essa lei e desenvolvo para explicar essa lei, então eu crio e isso, se eu explico a lei, eu tenho o que eu chamo aqui de criação de uma teoria. Então, eu crio uma teoria para explicar uma lei. E é isso que é muito interessante a gente passar para vocês, porque às vezes dá a impressão que por exemplo, a gente vai falar muito deles, dá a impressão que o Rutherford acordou um dia de manhã e falou, vou criar um novo modelo atômico. O Dalton acordou e falou, eu vou elaborar uma teoria atômica hoje. Isso não é assim que funciona, né? Essas teorias são frutos de muitos e muitos passos anteriores. Então, quando a gente cria uma teoria, a gente tem todos esses passos anteriores aqui. Ou seja, teve muita observação, muito experimento, coleta de dados, muitos dados que são jogados fora, muitos dados que são jogados fora porque não batem com o que a gente estava esperando. Então a gente volta para cá, elabora novos experimentos, tenta melhorar os experimentos, coleta novamente os dados, identifica as regularidades, vai para a elaboração de uma lei, só então a gente pode criar uma teoria. Então, a teoria vem sempre depois aí de muito trabalho, tudo bem? Essa nossa teoria, ela pode seguir dois caminhos, né? Essa teoria, ela pode ser aceita. Quando que essa nossa teoria é aceita? Quando ela continuar a explicar as observações. Então, enquanto ela continuar a explicar as observações, essa teoria fica aceita. Então eu tive aqui uma nova observação, uma nova regularidade, a minha teoria continua explicando isso. A minha teoria continua dando conta dos novos fenômenos que nós temos, então ela vai continuando a ser aceita. A partir do momento que eu vejo um fenômeno que não estava previsto aqui e que a minha teoria não dá conta de explicar, o que eu faço com ela? Eu aprimoro. A minha teoria ela é aprimorada ou substituída, tá bom? Não necessariamente ela precisa ser substituída, tudo bem? Ela pode ser apenas aprimorada. Substituída. Ela pode ser aprimorada ou substituída quando ela não explicar mais as observações. Quando ela não explicar as novas observações. Quando ela não explicar as novas observações ou os novos fenômenos, tudo bem? Então, esse é um passo a passo, né? Que é muito interessante a gente dar essa quebradinha aqui no nosso curso agora, antes da gente entrar nas teorias atômicas, para que você veja, para que você aceite que a teoria atômica não é algo que surge do nada. A verdade, ela surge a partir de muitos experimentos, muita análise de dados, muita contribuição de outros cientistas que muitas vezes sequer aparecem aí nos nossos trabalhos, né, no nosso ensino médio. Então é interessante que quando a gente te passa uma teoria, a gente já te passa o filé da coisa, a gente passa a parte legal, a parte dos experimentos finais, só as conclusões mais interessantes, mas na verdade tudo isso veio de um trabalho muito intenso feito antes da própria criação da teoria, tudo bem? Pessoal, agora na próxima lousa a gente vai falar um pouquinho sobre modelos, tudo bem? Aguenta a mão um pouquinho aí. Bom, pessoal, a gente vai falar um pouquinho agora sobre modelos científicos. Pessoal, o que é um modelo? Vamos imaginar, vamos voltar lá. O cara fez lá observações da natureza, o cara fez experimentos, o cara percebeu as regularidades, criou as leis e ele explicou a lei. Só que para explicar a lei, eu preciso tornar essa minha explicação um tanto quanto compreensível para todas as pessoas. Para que essa minha explicação se torne compreensível, eu crio um modelo. Eu crio um modelo para poder, junto com a minha teoria, explicar uma lei.
Esse modelo criado, ele é criado com base em experimentações, com base em resultados de experimentos, ele é criado com base em observações, porém, ele não necessariamente é a realidade. Esse modelo, então, serve como um auxílio a nosso entendimento do que o cara quer dizer. Então, se eu quero entender a teoria atômica de Dalton, eu preciso utilizar o modelo que Dalton utilizou, ou seja, o modelo que ele idealizou para um átomo. E esse modelo que o Dalton idealizou não necessariamente é a representação real do átomo. Aquilo é uma coisa imaginária. Então, ele imaginou que o átomo era de uma certa forma para que ele pudesse para que ele pudesse explicar todos os pressupostos da sua teoria. Então, um modelo científico, ele nada mais é do que uma aproximação da realidade. Ele é uma aproximação do que eu quero dizer para vocês quando eu elaboro uma teoria. Tudo bem? Então, ele é uma aproximação da realidade e não necessariamente é a realidade. Além disso, um modelo, ele basicamente serve para a explicação dos fenômenos. Então a gente explica os fenômenos com base em modelos. O que acontece? Você vai ver que nas próximas aulas, a gente vai falar sobre modelos, sobre teorias atômicas. Nessas teorias atômicas, a gente vai te apresentar alguns modelos atômicos. E a cada modelinho vai explicar uma teoria. Então, quando eu substituo uma teoria por outra, é justo também que eu substitua um modelo por outro. E você vai ver que, basicamente, o modelo seguinte tem a ver com o modelo anterior. É que o modelo anterior não explicava certas observações ou certos experimentos. Então o que a gente faz? A gente pega aquele modelo anterior que não mais dá conta de explicar os novos fenômenos e a gente substitui ele por um outro modelo. O que tem que ficar claro para vocês na aula de hoje é que, primeiro, o método científico não é infalível. E os modelos científicos, os modelos que a gente utiliza, não são necessariamente a realidade, mas são uma aproximação da realidade, para que possa tornar a nossa explicação teórica um pouco mais fácil de ser compreendida. Tudo bem? Bom, pessoal, eu espero que você tenha gostado dessa aula. Se você gostou, por favor, curta, compartilhe nas suas redes sociais. Se essa aula foi importante para você, sem dúvidas nenhuma, ela pode ser importante para uma outra pessoa também. Se você quer dar alguma sugestão, ficou com alguma dúvida, tem algum questionamento, crítica, elogio, qualquer coisa, deixe o seu comentário aqui no nosso canal, ou então você pode usar também as nossas outras formas de comunicação. Por exemplo, o nosso e-mail, dúvidas@quimicadoamigo.com.br ou contato@quimicadoamigo.com.br. Eu agradeço demais a sua presença aí do outro lado e o que eu tenho a dizer a você agora é beijo, tchau.